Muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso canal Gestão a Mais. Hoje nós vamos falar sobre como interpretar informações e pessoas. É muito comum no nosso dia a dia, se somos empresários, se queremos nos tornar empresários, se gestamos pessoas e até para gestar nossa vida também, nós precisarmos lidar com pessoas e interpretarmos às vezes informações não ditas, interpretarmos ações das pessoas. E nesse momento é muito importante nós sabermos interpretar essas ações, o que elas realmente ficam, para que nós não corramos o risco de às vezes tomar uma interpretação erroneamente, às vezes querer entender uma coisa que a pessoa não quis dizer. Isso é muito comum, muitas palavras não são ditas nas nossas relações interpessoais. E você vai ter de lidar isso como gestor de uma empresa, ao lidar com fornecedores, com funcionários, com clientes, com o seu sócio. Muitas vezes você vai precisar interpretar sinais deles, ações que são tomadas como significando alguma coisa. E aí a gente corre muito risco de errar quando precisamos interpretar. Tem coisas que nós não podemos falar com as pessoas, podem nos causar riscos e precisamos interpretá-las. Então é muito importante saber interpretar corretamente informações das pessoas. Agora, como fazer isso? Então é isso que nós vamos falar nesse vídeo no nosso canal aqui Gestão a Mais. Então o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que muitas vezes as informações elas são mal interpretadas, estatísticas, informações são mal interpretadas. Nós temos que ter o cuidado de não sermos simplistas na maneira de interpretarmos informações e pessoas. Como assim não ser simplista? Por exemplo, uma estatística publicada há alguns anos atrás disse o seguinte, que morriam mais pessoas em acidentes de trânsito em Catanduva do que na cidade de São Paulo. Então, com base nessa estatística, uma maneira simplista de interpretar essa informação seria a seguinte: logo devo concluir que é mais perigoso andar de carro em Catanduva do que em São Paulo. Não, está errada essa interpretação. Por quê? Porque dentro dessa estatística que comprovou que proporcionalmente havia mais acidentes de carro, proporcionalmente, em Catanduva do que em São Paulo, percebeu-se que entrou na estatística os acidentes que aconteciam nas estradas rurais de Catanduva, que constatou-se que eram muito perigosas. Se tirasse essas estradas rurais, a proporção cairia muito. Então, veja como é importante, ao ter uma informação, você não deve ser simplista e rapidamente interpretar aquela informação. Preciso você analisar. Isso você vai ter que fazer, lidar com fornecedores, sócios, clientes e funcionários também. Seja criterioso, analista ao lidar com esse tipo de relações. Uma outra estatística mal interpretada. Todo ano publica-se que acontecem mais mortes por acidentes de carro todos os anos. Logo, será que devemos concluir então que as pessoas estão ficando cada vez mais imprudentes no trânsito? Não necessariamente. Pode até ser que as pessoas estão ficando mais imprudentes, mas não necessariamente. Por exemplo, uma pessoa criteriosa ela deve levar em conta o seguinte: todos os anos o número de carros aumentam e as grandes indústrias de veículos agradecem por isso, né? Todos os anos o número de carros aumenta. Então, naturalmente, o número de acidentes vai aumentar também. Isso é natural. Tem aquela historinha do homem do sorvete de pistache, né? Talvez você já deve ter ouvido falar, que é um exemplo clássico de uma informação mal interpretada. O homem parava no drive-thru para pegar sorvete e quando ele pegava lá o sorvete de morango, sorvete de baunilha, sorvete de chocolate, seja lá o que for, tudo bem, dava tudo certo. Quando ele pedia o sorvete de pistache, aí o que acontecia? O carro dele desligava. Mas como podia acontecer isso, né? Pedia o sorvete normal. Pedia o sorvete de pistache, que é normal também. Aí o carro desligava. Por que isso acontecia? Ficou bastante curioso. Então, com base nessa informação, nessa história, devemos concluir que o sorvete de pistache fazia mal para o carro. Claro que não, né? É que o sorvete de pistache ele ficava num lugar mais longe na cozinha e o carro dele tinha um mecanismo programado para desligar sozinho a cada período de tempo. Então, quando a pessoa ia pegar o sorvete de pistache num lugar mais longe na cozinha,
o carro dele desligado por causa daquele mecanismo. Então esse é um exemplo bobo, mas que ilustra como que às vezes a gente tem que ter cuidado com coisas que parecem tão lógicas e que às vezes não são tão lógicas quanto parecem. Por exemplo, ao você pegar um currículo para entrevistar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, um dos cuidados que a gente costuma ter é ver se a pessoa ela é igual um macaquinho que pula de galho em galho e está sempre mudando de emprego. A gente não quer uma pessoa assim na nossa empresa. Mas, por exemplo, pegar um currículo e ver ali uma pessoa que mudou de emprego a cada 1 ano, a cada 2 anos, não necessariamente indica que ela é uma pessoa que não tem estabilidade no seu emprego e que ela está sempre querendo mudar. Por exemplo, às vezes a pessoa pode ter mudado de cidade, aí no outro emprego ela pode ter engravidado e aí quando ela voltou, depois de ter ficado mais um mês, de repente ela foi dispensada. No terceiro emprego, ela pode ter precisado ajudar o marido dela com o negócio dele. Então veja, às vezes você tem que ser criterioso ao analisar informações. O Dr. Augusto Cury, que é um médico e escritor muito famoso no Brasil, ele fala algo bem que eu gosto bastante. Ele fala assim, que a maneira como a gente vê o mundo, as pessoas, como nós interpretamos as pessoas, tem muito mais a revelar sobre o tipo de pessoa que nós somos do que o tipo de pessoas que são aquelas as quais nós estamos interpretando. Ou seja, se você faz uma coisa e eu interpreto aquilo de uma maneira, isso indica mais sobre o tipo de pessoa do que eu sou do que o tipo de pessoa que você é. É isso que ele diz. E isso é bem verdade. A gente vai exemplificar aqui, você vai ver como isso realmente pode acontecer. Por exemplo, imagine que você teve uma criação bastante rígida. Seus pais eram lá daquele tipo autoritário, qualquer errinho seu, punição, e perfeccionistas, exigiam muito de você. Talvez, ao lidar com um funcionário, você tenha dificuldade na sua empresa, como gestor da sua empresa, você tenha dificuldade de aceitar algumas pequenas falhas dele. E talvez você tende a maximizar essas falhas, a aumentar essas falhas num grau, de modo a considerar que aquele funcionário não serve para a sua empresa. Quando às vezes é uma interpretação que revela muito mais sobre você do que sobre o funcionário. Às vezes você é uma pessoa rígida, às vezes não é que o funcionário erra demais, você está interpretando ele com base na pessoa que você é e não sobre o que ele é. Então veja que interessante o que pode acontecer com a gente às vezes. E às vezes você poderia remanejar aquele funcionário de modo que aquela fraqueza que ele tem em outra função ela seja anulada, ela não vai aparecer, porque naquela função ele não vai precisar daquela característica que de repente ele tem uma fraqueza. Então devemos ter esse cuidado de não interpretar erroneamente as pessoas com base naquilo que nós somos, mas sim com base no que as pessoas são. Uma outra coisa que pode acontecer, às vezes você teve uma criação com pouco amor, pouco carinho, poucos elogios, e aí você tende a ter uma autoestima muito baixa, uma falta de amor próprio. Então, se isso acontece, por exemplo, numa relação com um sócio, lá na sua empresa, você tem o seu sócio no seu negócio, e às vezes vai acontecer, isso é normal numa sociedade, que o sócio ele fale alguma coisa que não concorda com você ou que você precisa melhorar, expõe ali uma falha sua. Se você tem uma autoestima muito baixa, você vai encarar aquela crítica de modo assim tempestuoso, vai ser a morte para você, você vai ficar muito deprimido e tal. Você vai até achar que o teu sócio ele não quer mais ser seu sócio, que ele já deixou claro com essa crítica que é melhor você seguir seu rumo e que vocês devem dividir a sociedade, tá vendo? Você está interpretando a pessoa com base no que você é, e não o que a pessoa quis dizer. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E às vezes o seu sócio não quis dizer nada disso. Então, como lidar com às vezes essas falhas que todos nós cometemos em interpretar informações de pessoas nessas relações com clientes, funcionários, fornecedores, com sócios ou qualquer outro relacionamento que você tenha, até na sua vida pessoal. Invista no seu autoconhecimento. Saiba o tipo de pessoa que você é, como a sua criação influencia, às vezes costumes, maneiras de pensar, às vezes tendenciosas. E como saber isso?
Peça para uma pessoa de confiança, alguém que você tenha intimidade, que seja sincero também. É importante que a pessoa seja sincera. Para que ela fale como você é, como ela te vê. Será que você tem a tendência a exagerar em alguma coisa, em focar muito numa coisa, em desfocar de outra, em ser tendencioso? E essa pessoa, mostrando isso, aceite essa exposição e trabalhe a sua personalidade de modo que você melhore isso, para que você interprete assim melhor as pessoas e as informações que você recebe. E aí você vai ter relações mais assertivas, seja com clientes, com funcionários, fornecedores, sócios ou qualquer outro tipo de relacionamento na gestão do seu negócio, bem como, com certeza, também na gestão da sua vida, que é a gestão mais importante que nós temos. E assim terminamos esse vídeo, esperamos que você tenha gostado, foi um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, ficamos muito felizes que você tenha estado aqui conosco e até uma próxima. Obrigado. Ficou muito bom.